Gente, estamos aqui já no terceiro bloco e ainda tem um monte de pergunta para a gente estar fazendo aqui para a doutora Emília. Vamos explorar bastante ela. Nem que o bloco fique mais longo, não quero nem saber, sabe, doutora? Porque eu não sei nem que dia que a senhora vai querer voltar aqui de novo. Então, aí a gente explora mesmo, né? Então, para você que chegou aí agora, nós estamos com a doutora Emília Santiago, que ela é médica psiquiatra, tá? E a gente está tratando aí do assunto muito bacana, assim, em relação à discussão em si, né? Que é a prevenção ao suicídio e intervenções terapêuticas. E eu já gostaria de fazer uma pergunta para a senhora, doutora, que é a seguinte: quando o indivíduo mostra sinais de melhora ou sobrevive a uma tentativa de suicídio, isso quer dizer que ele está fora de perigo? Ele não precisa mais ter nenhuma atenção, nenhum acompanhamento, está tudo ok? Pois bem, isso aí é considerado até um mito, né? Que tipo a pessoa entende assim, o indivíduo sobreviveu à tentativa, então ele aprendeu, nunca mais vai fazer isso. Só que não é bem assim, né? Geralmente aquele indivíduo que sobrevive, ele precisa de um cuidado, né? É importantíssimo, porque se sabe que é um fator de risco as tentativas prévias, né? Precisa uma intervenção ali bem cuidadosa para evitar realmente que aquilo se repita, né? Não é que esteja fora de risco, não, tá? Às vezes, quando sobrevive, às vezes precisa até do internamento para a gente avaliar melhor a situação, né? Para evitar que se repita. Agora, doutora Emília, assim, tem o público, que é o telespectador em geral, alguns que são leigos em área de saúde, mas tem um público também que é da área de saúde também. E como médico também surgiu a curiosidade a respeito das intervenções, as abordagens terapêuticas que a psiquiatria oferece para as ideações suicidas, para esse tema em particular, para o suicídio. Qual a abordagem da psiquiatria? Pois bem, a gente sabe que na psiquiatria tudo é bem individualizado, né? A gente precisa avaliar o caso. E aí, já de cara, a gente definir se vai precisar de uma internação, né? Porque às vezes a gente sabe que o suicídio ele é uma emergência psiquiátrica, né? É uma das coisas mais graves que existe na psiquiatria. Então, a gente geralmente precisa até internamento, né? E o internamento pode ser, inclusive, compulsório, né? Porque se sabe que uma das condições nas quais o indivíduo perde o direito de decidir, né, de discernir, é quando tem um transtorno mental, ali é evidente, né? Então, podendo ser internado mesmo contra a vontade, vamos dizer assim. Mas, às vezes, o tratamento pode se dar também só em ambiente ambulatorial, né? No CAPS, por exemplo, e de preferência com a equipe multidisciplinar. Na psiquiatria em si, geralmente, é necessário, se faz necessário o uso de medicações, né? A gente sabe que os psicofármacos são bastante eficazes, né? Diminuem muito tanto a tentativas seguintes, como o próprio suicídio em si, né? Isso aí já tem milhares de estudos que mostram. Tanto o uso de antidepressivos, né? Porque, como a gente falou, geralmente tem uma depressão associada, como o uso de um fármaco que é chamado um estabilizador de humor, que é o carbonato de lítio, né, famoso. O lítio ele é uma droga já antiga e que é uma droga considerada antissuicida, né? Inclusive, o lítio ele é um mineral da natureza, né? A gente sabe que existem estudos sobre isso, que alguns locais do mundo onde a água, né, a água que as pessoas consomem, tem uma quantidade maior de lítio, tem, curiosamente, menores taxas de depressão e de suicídio, né, do que áreas que têm menos lítio, entende? E aí a gente sabe comprovadamente que o uso de lítio ele previne ou tira pensamento suicida, né, quando bem indicado. Tem essa pergunta aqui que eu ia deixar até para o Marcos fazer, mas aí, para não deixar ele constrangido, eu vou fazer, porque tudo que tem a ver com dieta, com questões alimentares, assim, ele tem uma dificuldade em fazer, né? Mas aí vamos lá. De que forma uma dieta balanceada e atividade física habitual contribui positivamente para a saúde mental do indivíduo?
De que forma isso? Ele está me olhando ali com a cara assim fechada. Eu não sei por quê, gente, que ele está tá desacostumado aí. Não entendi. Ótimo. É o seguinte, hoje a gente entende que muitos transtornos mentais, eles têm uma base inflamatória também, sabe? Não surgem do nada, né? A gente sabe que tem a questão da predisposição genética, mas existem muitos outros fatores, né? Inclusive a questão da inflamação. E aí o que é que comumente costuma inflamar o corpo da pessoa, né? O mais básico é o que a gente come, né? Alimentos inflamatórios, né? Uma dieta pobre, uma dieta rica em industrializados, em coisas com aditivos químicos, rica em gordura, né? Que mais? Rica em açúcar, né? Você sabe que o açúcar ele é inflamatório também. E aí tudo isso pode contribuir para quê? Para a pessoa ter um transtorno mental, né? E consequentemente ter uma possível ideação suicida, né? Então tem toda uma ligação. Então hoje na minha prática eu entendo que não adianta a gente só tratar com remédio, né? Só colocar remédio. A gente precisa ter uma visão mais global do indivíduo, né? Tanto de questões psicológicas também, claro, né? Para isso, uma outra intervenção que eu já ia esquecendo de falar é psicoterapia, é importantíssimo, né? A gente precisa trabalhar as questões emocionais desse indivíduo, né? Precisa trabalhar, às vezes, aqueles traumas, aquelas coisas, aquelas dificuldades que teve no passado ou que tem no presente, né? Questões de relacionamento, questões de trabalho, tudo isso precisa ser trabalhado. Não adianta só a gente colocar medicação, né? A medicação vai dar uma ajuda, com certeza, mas precisa todo um conjunto de intervenções. E aí, além da psicoterapia, hoje a gente sabe que a gente precisa tentar desinflamar esse indivíduo, né? E aí precisa intervir um pouco na alimentação, né? Porque muitos indivíduos com transtornos mentais comem muito mal, né? Comem só besteira, principalmente adolescentes, né? Que chegam às vezes para mim, comem lanche 24 horas, fast food, né? Até na escola é só besteira, biscoito, coisa doce. Não tem fruta, não tem verdura, não tem arroz, feijão, proteína. E aí me explica como é que um cérebro vai funcionar bem, sem ter uma matéria-prima, sem ter nutrientes, né? Isso é bem claro, né? Porque o cérebro ele é um dos órgãos mais nobres que a gente tem, né? Ele precisa de energia e de nutrientes para trabalhar bem, para trabalhar legal. Então, se a pessoa não está comendo bem, fica difícil. Outra coisa é a questão da atividade física, né? A gente sabe que a gente veio para esse mundo para se movimentar, né? Então, os indivíduos sedentários têm maior risco de adoecimento, de inflamações, né? De doenças dos mais diversos tipos, né? Não só transtorno mental. Então, uma atividadezinha física básica, não precisa ser viver em academia, atleta, né? De jeito nenhum. Eu falo, pelo menos uns 20 minutos, uma caminhadinha, 2 vezes na semana, é o mínimo, né? Porque a gente sabe que o exercício físico, ele produz substâncias que também atuam no nosso cérebro, né? Na nossa cabeça. Produzem serotonina, dopamina, né? Substâncias do bem-estar. Então, são essenciais nessas intervenções também, né? Da depressão e da ideação suicida. Falando em terapêutica, medicamentos, é uma suplementação vitamínica adequada, doutora, é importante para uma saúde mental? Sim, com certeza. Hoje eu também costumo pedir exames clínicos básicos, né? Dosagens de algumas vitaminas, que a gente sabe que são básicas. Eu não sou bem expert nessa área, né? O ideal é a gente trabalhar com a nutrição do lado, com o endócrino do lado, né? Com equipes multidisciplinares que possam atuar nessa questão. Mas a gente sabe que existem vitaminas que são básicas hoje, né? Para um bom funcionamento do cérebro, né? Principalmente a vitamina D, né? Que hoje já é considerada até um hormônio, né?
outras vitaminas também, outros minerais, né? Às vezes a gente precisa repor, né? Basicamente ali tem como fazer cálculo, né, para cada um, dependendo de quanto está a dose no sangue, né? E aí, minimamente, você melhorando isso também costuma ajudar numa boa resposta. É até uma questão que hoje, justificando, o doutor Vilde está tratando de problemas pessoais, não de doença, tá? Já vai estar nos próximos programas, vai estar de novo. É uma discussão que ele sempre levanta. O bem-estar, assim, a vida com saúde, o bem-estar geral do paciente, incluindo a alimentação, a atividade física, a questão do dormir, um bom repouso, um sono reparador, também influencia na vida, no dia a dia do paciente também? O dormir. Demais, né? O sono é essencial para a gente ter uma saúde mental. E hoje também é outro ponto que é muito negligenciado, né? As pessoas, por essa correria que a gente vive e pelo estilo de vida, muitos não dão a devida importância ao sono. Mas Né? só falar, assim, que tem uns meninos lá em casa que, assim, se deixar, eles arrumam sono não sei de onde. Acho que... É 24 horas. se deixar, eles ligam a central e é um sono para reparador, né? Não sono para sair Porque do mundo, não. adolescente é para dormir muito mesmo, né? Não, mas essa questão do sono é muito importante, né? Tem pessoas que ficam assim, extremamente estressadas, né? Mal-humoradas, se não dorme à noite, né, doutora? Mexe claramente com o humor, né? Com a produção de substâncias, porque a gente produz muita coisa à noite, durante a fase do sono, né, mais profundo. Então, às vezes também, às vezes a gente fica em rede social, faz programas noturnos, né, de sair, de passear, e aí vai diminuindo esse horário do sono, né? E aí, com o tempo, também tem muitos profissionais que trabalham à noite, né? Que é uma necessidade, mas a gente sabe que há um prejuízo, né? Mas é bom ter falado, doutora, que assim, é muito frequente também, nas unidades básicas de saúde, pacientes que já fazem acompanhamento por transtorno mental e eles apresentam descompensação, e uma das queixas mais frequentes deles é a dificuldade para que eles encontrem de dormir, ter um sono reparador, e assim, eles descompensam com facilidade, e quando você começa a conversar, a queixa muito frequente é que eles não têm conseguido dormir. E aí eles acabam, chegam nas unidades de saúde, até agressivos, no lar também acabam apresentando comportamento agressivo. Então a questão do dormir é importante, a discussão sobre dormir. Até isso também, né? Nós discutimos aqui a respeito das redes sociais. Às vezes a pessoa fica com sono até, mas fica persistindo em uso frequente até Passar, né, do atravessar sono. a noite. E no outro dia tá apresentando sinais de desgaste, de estresse em decorrência disso, né? Exato. E aí hoje é uma questão que eu bato muito também com meus pacientes, né? Tento, né? Falar sobre isso, que a gente precisa dar uma importância para o nosso sono, né? Tentar ter um horário regular, um ambiente adequado, né? Na medida do possível. Evitar rede social, evitar eletrônicos à noite, né? A gente sabe que o horário ideal da gente dormir, tem estudo sobre isso, seria 22 horas, né? Deitar até esse horário é o ideal para a produção das substâncias, né? E às vezes são coisas que a gente precisa ter uma disciplina, né? Dar uma devida importância para fazer, porque senão a gente acha que é besteira e aí vai levando, né? Olha, que eu fico observando aqui a importância da sua especialidade, que aqui nós já estamos entrando por áreas que invadem a intimidade das pessoas, que muitas estão assistindo e estão se identificando com esses problemas, com essas dificuldades. E assim, se formos aqui, o programa vai demorar 10 horas, porque a área é muito importante e traz uma série de quando se discute, uma série de benefícios. Nós já estamos falando de sono, discutimos as ações suicidas, o comportamento suicida. É importantíssimo discutir essa área, doutora. Doutora, tem algum mito assim que lhe chame mais atenção relacionado ao suicídio? A gente vem falando aí nos programas anteriores algumas situações, alguns mitos, né? Mitos e verdade que o pessoal fala, né?
Mas tem algum assim que chame mais a atenção da senhora, assim, que a senhora gostaria de falar para o nosso telespectador? Um que eu acho interessante é assim, algumas pessoas pensam, né? Tem um indivíduo que está com pensamento suicida, quer se matar, né? E aí alguém que possa estar próximo pensa assim, eu não tenho nada com isso. Cada um tem seu livre arbítrio, né? O indivíduo pode se matar, o problema é dele, né? Ninguém pode fazer nada. Mas isso é um mito, porque não é bem assim. Esse indivíduo que está com esse pensamento ou tentando suicídio, ele não está com o juízo crítico dele totalmente preservado, né? A chance é de 90% dele estar com esse cérebro adoecido, né? Então, ele não pode decidir, ter esse tipo de decisão de querer acabar com a própria vida, sabe? Isso realmente, ao meu ver, é doentio. Né? Então, precisa-se intervir. Mesmo que seja contra a vontade dele, a gente precisa intervir. Gente, assim, tinha mais algumas perguntas para fazer, mas a gente precisa encerrar o programa, né? E eu já quero assim agradecer mais uma vez assim a doutora Emília pela paciência. Vocês veem como é que ela fala? É calminha, né? Tranquilo. Então, assim, agradecer assim a doutora Emília, gente, ela atende, né, na rede pública de saúde, como ela falou no início, mas também ela atende na Pronto Baby, que fica lá no Shopping Verdes Mares. Está passando agora aí embaixo na tela o telefone, né? E eu sempre falo assim que a saúde mental às vezes as pessoas acham assim, não, preciso estar já no último estágio para poder estar procurando. Não. Pelo contrário, quanto antes, melhor, que aí mais sucesso no tratamento você vai ter. Tabu, críticas e etc. Esqueçam isso. Né? Assim, você precisa se preocupar com a sua saúde mental, né, doutora? Exato. A gente, cada vez mais, o nosso objetivo é esse. É que os transtornos mentais eles sejam vistos como qualquer outra doença na medicina, né? Não tem mais espaço para isso, para tenho vergonha de ir no psiquiatra ou no psicólogo, não quero que ninguém saiba, né? Que muitos jovens têm esse pensamento, né? E não é para existir isso, né? É muito saudável, salutar a gente tentar buscar uma melhora da nossa saúde mental, porque a nossa saúde mental ela governa praticamente tudo, né? Eu sempre oriento algumas pessoas que perguntam a respeito da psiquiatria e instruir que não é só a esquizofrenia, né, que é tratada pela psiquiatria, né? Então, pelo contrário, hoje, em se falando em qualidade de vida, em bem-estar, é uma especialidade que tem contribuído muito para a comunidade, para a sociedade e para as famílias e as instruções também. Então, gente, muitíssimo obrigado, doutora. Se a senhora quiser fazer aí seus agradecimentos, mandar um alô aí para as suas equipes de trabalho, né? Eu assim já quero mandar. Toda vez eu quero mandar beijo, abraço aí para todo mundo aí, para as equipes do último programa do João, puxaram o saco do João, hein? Que assistiram o programa e me mandaram a foto lá do CAPS assistindo o programa. Então, eu quero mais uma vez assim mandar um beijão para todo mundo aí, um abraço para a equipe do CAPS, para os pacientes, para todo mundo lá. Também quero mandar um abração para o João, meu companheiro lá da ala, né? Para os meus amigos que trabalham comigo tanto na ala do municipal como no CAPS, dizer que o nosso trabalho é top e é importantíssimo, né? Para Marabá, estou me amostrando aqui. Não, mas eu sempre falo que a mas saúde eu sou mental, orgulhosa de trabalhar lá. A saúde mental assim sempre foi diferenciada, assim, né? A gente sempre vê o trabalho assim, né? Como que é o envolvimento dos profissionais, né? Então é muito bacana. Muita gente que está lá realmente gosta, né, do negócio. Tem que gostar. Porque senão não aguenta, né, Darwin? Antes de antes de agradecer a doutora, quero assim, falando na sessão agradecimentos a Alô, para o pessoal do Hospital de São Domingos, que cobrou, que assiste o programa lá e nunca receberam um oi. Tá bom? Então, a equipe do Hospital de São Domingos da Araguaia, parabéns pelo trabalho que vocês desempenham aí. São guerreiros que superam algumas dificuldades e que têm procurado dar um atendimento bom à população de São Domingos e região. Então, meus parabéns pelo que vocês fazem. Doutora, obrigado por participar do programa. Ficou certamente em nós e no telespectador um gostinho de quero mais, de querer saber mais coisas. Então, a
a deixa para que a senhora volte aqui no programa e contribua mais ainda. Tá bom? Um abraço para a sua equipe, para o João, que veio aqui, para a Sandra, que eu sempre, quando estava no Hospital Municipal, conversava bastante com ela, e os demais cooperadores lá, os pacientes também. Então, mais uma vez, obrigado por estar conosco. Eu que agradeço, né? E estou à disposição, com certeza, para os próximos temas. Eu Tá? adoro quando o convidado fala isso, estou à disposição, porque quem explora somos nós. Então, muito obrigada a você, telespectador, por ter estado conosco aí até agora. Não esqueçam de entrar lá no Instagram, marca a gente, que a gente reposta, tá? E tem um aplicativo do Missão Saúde na TV. Baixe lá, vai lá no Play Store, baixe o aplicativo, certo? Então, fique ligado aí, Missão Saúde na TV. Programa Missão Saúde. Oferecimento: Lojão das Clínicas, Rua Cérvulo Brito, número 275, Cidade Nova. Clínica Cedem, Centro de Diabetes e Endocrinologia, Avenida Najib Mutran, Cidade Nova.